Mas não... Vou dar um exemplo claro. Eletrobras precisa investir 14 bilhões todo ano só para ficar com 33% do mercado de geração e 36% do mercado de distribuição. Ou seja, ela hoje é 1/3 da energia elétrica brasileira. 1/3. Para ela ficar no mesmo lugar, com 1/3, ela precisa investir 14 bilhões todo ano. Qual é o máximo que ela consegue investir hoje? 3,5. Então ela está condenada a desaparecer no tempo, a não ser que nós consigamos privatizar. Se você privatizar, vem 10, 15, 20, 30 bilhões para investimento. E aí a luz acende de novo, porque do jeito que está indo, a luz vai apagar. Então, por isso nós precisamos privatizar. Agora, nós ganhamos 2 vezes quando nós privatizamos. Primeiro, a gente atrai investimento de fora. Agora, segundo, e também muito importante, porque muita gente fala, eles querem privatizar para baixar a despesa e tal, para arrecadar. Não, primeiro é para disparar os investimentos. Está provado pelo senador, e eu visto, que se interessa por assuntos orçamentários, está provado que o governo furou os 4 pneus. O governo passado quebraram. O governo brasileiro, o Estado brasileiro quebrou. Está com os 4 pneus furados, não consegue investir por anos. Agora, nós vamos ficar parados? Não. Nós vamos começar, então, a abrir para os investimentos privados, em gás, petróleo, mineração, infraestrutura, e isso começa a empurrar a economia brasileira de novo, que, aliás, foi o que sempre aconteceu. A reconstrução da Alemanha no pós-guerra, a reconstrução do Japão no pós-guerra, o crescimento acelerado das economias anglo-saxãs. Ministro Paulo Guedes, nosso presidente Marcelo Castro, deputado Domingo Neto, o Valderi, que nos brindou com a sua explanação. Ministro, eu vou ser breve na minha pergunta e breve na minha explanação, exatamente para que o senhor tenha mais tempo de me responder. Quero lhe dizer que o PPA tem me dado bastante trabalho. Já passei alguns fins de semana lendo, relendo, imprimi, risquei, gosto de fazer isso, gosto de economia. E eu tentei, ministro, sobretudo, traduzir para bom português toda aquela linguagem metodológica, de estratégia, de tática, de eixos, de planos finalísticos, etc. e tal, para passar por uma conversa que qualquer um entenda, que qualquer dona de casa entenda, porque eu acho que essa é a questão. Muitas vezes eu sinto que meus próprios colegas não entenderam ainda a gravidade da situação que vive o país. E eu quero dizer que, se nós pegarmos os 6 eixos do que o governo vai gastar nos próximos 4 anos, que é o eixo institucional, social, ambiental, econômico, infraestrutura e estratégia de defesa, o governo fala em gastar 6 trilhões 802 bilhões, quase 7 trilhões. E a primeira pergunta que eu me fiz é, aonde vai esse dinheiro? 7 trilhões, eu estou arredondando, é 6.800. Mas 7 trilhões é um número fantástico. Aonde o governo vai gastar isso? Em português bem claro, vai gastar com a Previdência quase 3 bilhões. Vai gastar com salários, 3 bilhões não, 3 trilhões. Desculpe, trilhões. 3 trilhões com a Previdência. 1,5 trilhão com salários. Já dá 4 trilhões e meio. Veja que 2 itens quase que come tudo que nós vamos gastar nos próximos 4 anos. Estamos pegando aqui o primeiro ano do futuro presidente. Aí, olhando para isso, eu observo ainda que de isenções tributárias, nós estamos falando em 814 bilhões, que é uma tese que muita gente levanta, se diminuir as isenções tributárias, sobra dinheiro, cobra o déficit, só que a gente sabe que é impossível diminuir isso, tem contratos, tem empecilhos legais que é quase que impossível. Crédito de outras fontes, 676 bilhões, e basicamente nós acabamos aí a coisa. Aí eu tive uma curiosidade, minha gente. Quanto é que o governo vai gastar nos próximos 4 anos em despesa de capital? Vai gastar 135 bilhões. Sabe o que significa esses 135 bilhões sobre os 6 trilhões e 800 bilhões? 0,20%. Perfeito. 0,20%. Perfeito. Ou seja, a teoria de que o Estado pode ser o motor que vai provocar o crescimento é um motor fundido. Perfeito. Acabou-se esse motor. Tá perfeito. Perfeito. Então, eu vejo assim, ministro, se não tivermos atitudes quase que heróicas, como diz o senhor, se esse Congresso realmente não
não avançar sobre certos tabus, sobre certos interesses corporativos, sobre certas despesas carimbadas, se o programa de privatização não for realmente muito forte. Nós temos, primeiro, o governo Bolsonaro está condenado já a governar os 4 anos do seu mandato com déficit primário todos os anos. O último ano, que é o menorzinho, é 31 bi. Só o próximo presidente, que não sabemos quem será, terá um superávit primário de 18 bi, que também é pífio. Para vocês terem uma ideia, uma pequena ideia, a nossa dívida interna, dívida bruta, deve chegar no final desse PPA em 7 trilhões 764 bilhões, quando o nosso PIB estará em torno de 9 trilhões. Ou seja, a nossa dívida interna vai significar 83% do valor do PIB. Esse quadro todo macroeconômico me faz, é claro, ficar preocupadíssimo e me faz ficar pessimista. Eu sei que o ministro da Economia tem que ser otimista, até porque ele é um fator que anima ou desanima empresários. Mas aqui em Petit Comitê, discutindo esses números, explica as razões pelas quais o senhor é otimista, por favor. Senador, não. Excelente análise do senador Iovisto. Excelente análise. Ele descreveu a armadilha do baixo crescimento. Ele descreveu como a indexação desses recursos, esse dinheiro carimbado, levou a uma despesa crescente que devorou os orçamentos públicos. E hoje você gasta tudo com previdência e com funcionalismo. E sobra para o governo, desses trilhões, que ao longo de 4 anos dão uns quase 7 trilhões, sobra 19 bilhões por ano para investimento. Ou seja, nada. Aí o Brasil não cresce. Por isso, nós tivemos que transformar o eixo, justamente em vez de falar que é o governo, que como quebraram o governo está quebrado. Como é que ele vai investir esse dinheiro? Ele quebrou, ele agora tem que consertar as finanças. Agora, nós não vamos ficar parados. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos liberar a infraestrutura toda para os investimentos estrangeiros, para os investimentos privados locais. Toda a fronteira do pré-sal, novos investimentos, concessões, trazendo também recursos privados, locais e internacionais, mas principalmente até locais. Né? Nós vamos acelerar as privatizações, porque quando você acelera as privatizações, por exemplo, esse ano, que nós estamos ainda em marcha lenta nas privatizações, nós estamos em marcha lenta. Por exemplo, trouxemos aqui, mas não... Vou dar um exemplo claro. Eletrobras, ela precisa investir 14 bilhões todo ano só para ficar com 33% do mercado de geração e 36% do mercado de distribuição. Ou seja, ela hoje é 1/3 da energia elétrica brasileira. 1/3. Para ela ficar no mesmo lugar, com 1/3, ela precisa investir 14 bilhões todo ano. Qual é o máximo que ela consegue investir hoje? 3,5. Então ela está condenada a desaparecer no tempo, a não ser que nós consigamos privatizar. Se você privatizar, vem 10, 15, 20, 30 bilhões para investimento. E aí a luz acende de novo, porque do jeito que está indo, a luz vai apagar. Então, por isso nós precisamos privatizar. Agora, nós ganhamos 2 vezes quando nós privatizamos. Primeiro, a gente atrai investimento de fora. Agora, segundo, e também muito importante, porque muita gente fala, eles querem privatizar para baixar a despesa e tal, para arrecadar. Não. Primeiro é para disparar os investimentos. Está provado pelo senador Iovisto, que se interessa por assuntos orçamentários, está provado que o governo furou os 4 pneus. Os governos passados quebraram. O governo brasileiro, o Estado brasileiro quebrou. Está com os 4 pneus furados, não consegue investir por anos. Agora, nós vamos ficar parados? Não. Nós vamos começar, então, a abrir para os investimentos privados, em gás, petróleo, mineração, infraestrutura, e isso começa a empurrar a economia brasileira de novo, que, aliás, foi o que sempre aconteceu. A reconstrução da Alemanha no pós-guerra, a reconstrução do Japão no pós-guerra, o crescimento acelerado das economias anglo-saxãs, o crescimento acelerado do Chile aqui embaixo, tudo empurrado por investimento privado. É o caminho da prosperidade, que nós dissemos. E o caminho do declínio a gente conhece.
Nós estamos vendo o drama do nosso irmão argentino, nós estamos vendo o drama do nosso irmão venezuelano, nós estamos vendo o caminho do inferno como é. Primeiro você quebra o país, depois começa a convulsão social, fome, quebradeira. Isso a gente conhece esse caminho. Nós não queremos esse caminho. Nós queremos o caminho da prosperidade. E quando você privatiza, só as privatizações que nós fizemos, que estão ainda em marcha lenta, já significam só a desalavancagem dos bancos públicos, que nós começamos a desalavancar, eles devolvendo a dívida para a União. Eles se endividaram com a União para fazer um campeão nacional aqui, um empréstimo para Cuba e Venezuela ali. Quando você devolve esse dinheiro, nós já liberamos 30 bilhões de reais para o ano que vem. Um Bolsa Família inteiro. Tá certo? Então, nós queremos os recursos para a área social. Nós queremos recursos para a saúde, para a educação. Essa bandeira é uma bandeira brasileira, não tem nada de errado com quem propôs gastos sociais, educação, saúde, está tudo certo, não tem nada errado com isso. O problema é achar que esse dinheiro nasce na árvore, ele não nasce na árvore, senão você quebra o país, senão você vai para o caminho da Venezuela. Então nós precisamos recalibrar essas trajetórias, e isso é o que está sendo feito. Então eu parabenizo o senador Oriovisto, porque a conclusão é essa mesmo. Os investimentos públicos vão colapsando, vão implodindo, estão encurralados. A ação política também vai se esterilizando, não tem como decidir agora, vou dar dinheiro para isso, para aquilo. Não, aquilo foi encurralado, o dinheiro acabou. A máquina está digerindo aquilo tudo, consumindo tudo. Ela digere por si só. E aí tem que ter a coragem política de dizer, não, peraí, você já está ganhando. Então é como se fosse assim, descarimbar o dinheiro é como se fosse o seguinte, nós vamos desindexar alguns privilégios. Não é o salário mínimo, não. São alguns privilégios. Toda vez que você fala em atacar um privilégio, alguém vem e bota um pobre de escudo na frente. Querem tirar? Não, nós não queremos tirar nada do pobre, não. Nós sabemos de quem nós queremos tirar. Nós sabemos exatamente de quem nós vamos tirar. Tá certo? E a mesma coisa no enfrentamento do problema tributário. Nós vamos ter que fazer um ataque forte a isso também. Então, está perfeita a sua análise. A conclusão é exatamente essa. Eu não poderia terminar melhor dizendo, olha, como nós estamos vendo desses 7 trilhões, 4,5, quase 5 já vão embora só na máquina, o resto são atividades sociais, educação e tal, sobrou quanto para investimento? Nada. Como é que o país vai crescer se não tem nada para investir? E o dado mais dramático foi o seu dado. Você falou, são menos de 200 bilhões nos próximos 5 anos, 4, 5 anos. 134 bilhões. Sabe quanto precisa investir esse ano só para manter o parque produtivo? 200. Nós vamos passar 4, 5 anos sem conseguir investir o suficiente, ou digamos, investir o necessário só para manter a capacidade produtiva um ano. Então, a situação do setor público é dramática. É dramática. Isso pode até alegrar a oposição também pode dar um sorriso, falar, opa, eles estão encurralados, deixamos encurralados. Realmente, queimaram tanta grana que deixam encurralados. Não tem problema, é do Brasil, é isso mesmo, cada hora é um. Agora, somos todos brasileiros e estamos trabalhando juntos. Senhor presidente, questão de ordem, eu queria pedir desculpas ao ministro, pedir desculpas. Olha, eu queria anunciar aqui, saiu o dado do CAGED, geração de empregos nesse mês, 121 mil vagas, melhor agosto desde 2013. Tá bom? Senhor presidente, eu queria pedir desculpa. Estão votando no plenário do Senado agora a indicação do PGR Augusto A. Eu tenho que ir para lá para votar, ministro, me perdoe, se tiver outros senadores, importante que a gente vá votar. Com licença. Bom, essa audiência pública da CMO também está conjunta com a Comissão de Educação. E nós fizemos um acordo para, no início, os autores do requerimento poderem falar alternadamente aos membros da CMO. Então, para cumprir esse acordo, eu vou passar a palavra ao deputado Pedro Cunha Lima, presidente da Comissão de Educação.